Meus caros, a gente vai trabalhar agora propriedades da divisão e multiplicação, a potenciação e a radiciação nos números inteiros, e a gente vai ver também um pouquinho de expressões numéricas envolvendo números inteiros, tá? Então, o que que acontece? Ó, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é as propriedades da multiplicação e divisão, tá? O que que são as propriedades da multiplicação e da divisão? São algumas propriedades que as duas operações possuem. A multiplicação possui mais propriedades do que a divisão no conjunto dos números inteiros. Então, por exemplo, a primeira propriedade é a propriedade comutativa, que fala para a gente que, por exemplo, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, então, multiplicação, multiplicação, eu tenho o quê? Eu tenho a propriedade comutativa. Essa propriedade comutativa, ela me permite fazer assim, ó, vamos supor que eu tenha 10 vezes 12. Vocês sabem que é 120. Só que 10 vezes 12 pode ser reescrito como 12 vezes 10, que também vai resultar em 120. Então eu posso dizer que 10 vezes 12 é igual a 12 vezes 10. Isso aqui é a nossa propriedade comutativa. A ordem dos meus fatores não vai alterar o meu produto. As duas multiplicações, o resultado vai ser 120, tá? Então essa é a propriedade comutativa. A próxima propriedade, segundo a apostila de vocês, é a propriedade associativa. Qual que é a propriedade associativa? Vamos supor a associativa. Vamos supor que eu tenha uma multiplicação de três números. Por exemplo, menos 2 vezes mais 5. Abre e fecha um colchete aqui. Vezes 3, por exemplo. O que que acontece? Essa propriedade associativa me permite mudar a ordem e manter o mesmo valor. Vamos calcular aqui, ó. Vamos fazer primeiro a regra de sinal. Então, primeiro monta a regra de sinal aqui. Quando não tem nada, eu sei que o número é positivo. Então, vamos lá. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, nosso valor aqui é menos. Então, essa é a nossa primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vou fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Tá? Posso fazer de outra maneira, posso resolver por ordem. Então, eu vou resolver por ordem. Por ordem, eu resolvo esses dois primeiro, depois eu resolvo o outro. Também vai dar 30. Então, vamos lá, ó. Menos com menos, desculpe, menos com mais, menos. 2 vezes 5, 10. Vezes 3. Como não tem nada no sinal aqui, eu sei que é mais, como não tem nada no número. Então, menos com mais vai dar menos. 10 vezes 3, 30. Ó. Deu o mesmo valor. Agora eu vou rearranjar isso aqui. Estava dentro do colchete, isso o quê? O menos 2 vezes o mais 5. Eu vou mudar, eu vou colocar menos 2 vezes mais, abre um colchete, mais 5, fecha, vezes mais 3. Fecha parênteses, fecha colchete. Ó, eu mudei a ordem. Vou multiplicar numa ordem diferente. Agora vou multiplicar aqui dentro primeiro. Ó, mais com mais, mais. Então mantenho o menos 2 aqui, vezes o quê? Vou colocar entre parênteses. Mais com mais, mais. 5 vezes 3, 15. Ó. Certo? Menos com mais vai dar menos. 2 vezes 15, 30. Então, ó, percebam aqui, eu mudei a ordem e deu o mesmo valor. Essa aqui é a nossa propriedade associativa. Não importa a ordem que eu multiplique, vai sempre dar o mesmo valor, respeitando a regra de sinal, tá? Não pode tomar cuidado com a regra de sinal. Então, a propriedade associativa. A próxima propriedade chama-se elemento neutro. Elemento neutro. O elemento neutro quer dizer o quê? Uma multiplicação onde não vai alterar meu valor. Então, por exemplo, ó, 5 vezes mais 1. Quando não tem nada é mais. Mais com mais, mais. 5 vezes 1, 5. Ó. Alterou o valor? Não.
Então, esse aqui é o nosso elemento neutro. O número 1 na multiplicação é o nosso elemento neutro, tá? Porque não importa qual seja o número, se eu multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Então, isso aqui a gente chama de elemento neutro, tá? A próxima propriedade, só seguindo a apostila de vocês, é a propriedade distributiva, tá? Então, o que é essa propriedade distributiva? A distributiva. O que é essa propriedade distributiva? Ela permite que eu faça isso. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Mais 2 vezes, abre parênteses, menos 3, vou colocar um colchete aqui para ficar mais melhor, mais menos 4. Vamos supor que eu tenha esses números aqui, tá? O que eu posso fazer? Eu posso distribuir a multiplicação. Então, eu vou fazer, ó, 2 vezes 3 e depois 2 vezes 4. Então, vamos lá. Primeiro, fazendo a regra de sinal, ó. Menos, mais com menos, vai dar o quê? Vai resultar em menos. 2 vezes 3, 6. Certo? Mais, abre um parênteses. Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 4, 8. Certo? Ó, tem mais uma regra de sinal aqui, ó. 2 sinais iguais, 2 sinais diferentes. Piscou, perdeu, ó. Então, menos 6, menos 8. Devo 6, devo 8. No total, eu devo 14. Ok? A última propriedade, pessoal, se chama propriedade do fechamento, tá? A propriedade do fechamento nada mais é que qualquer multiplicação de inteiros nos dá um número inteiro. Então, fechamento. Essa propriedade do fechamento garante que se eu tenho uma multiplicação de dois inteiros, por exemplo, mais 2 vezes menos 8, vai dar mais com menos, menos, 2 vezes 8, 16. O 16 é inteiro? É. Então, se eu multiplicar qualquer dois números inteiros, eu vou sempre encontrar um inteiro. Essa é a nossa propriedade de fechamento, tá? Essas são as propriedades válidas para divisão. Agora, desculpa, multiplicação. Agora a gente vai para a divisão, ó. A divisão, a gente tem que tomar certo cuidado, tá? Porque a divisão, a propriedade comutativa, ela não vale. Lembra que a gente está trabalhando com conjunto, qual conjunto que a gente está trabalhando? O conjunto dos inteiros, tá? Então, nos inteiros, a propriedade comutativa não vale para divisão. Por quê, meus queridos? Porque, ó, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, 10 mais 10 e vai dividir por menos 2, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar mais com menos, menos, 10 dividido por 2, 5, menos 5, certo? Agora, se eu inverter a ordem aqui da nossa divisão, que é o que a nossa propriedade comutativa fala, que eu inverter a ordem não muda o valor. O que acontece, ó? Se eu pegar menos 2 e dividir por mais 10, não dá um número inteiro, tá? Vai dar um número com vírgula, então não é inteiro. Então, a propriedade comutativa não vale na divisão, vale na multiplicação. A propriedade associativa também não vale, tá? A associativa também não vale nela. Por quê, pessoal? Porque vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Supor que eu vou pegar até os dois exemplos de cima, ó. Vamos supor que eu tenha mais 10 dividido por menos 2, com colchetes aqui, ó, dividido por mais 5, por exemplo. Se eu resolver isso aqui, ó, 10 dividido por 2, 5, mais com menos, menos 5, né? Menos 5 dividido por mais 5. Menos com mais dá menos, 5 dividido por 5, 1, ó, deu menos 1. Agora, se eu inverter a ordem aqui, ó, vou colocar o colchete agora junto com o 2 e o 5. Vamos lá, ele vai ficar assim pra gente, ó, vou inverter, ó. Mais 10 dividido, abre colchetes, menos 2,
dividido por mais 5. Pela ordem de resolução, o que acontece? Tem que resolver aqui dentro primeiro, né? Se eu resolvo aqui dentro primeiro, esse valor aqui é inteiro? Não. Esse valor aqui não pertence aos inteiros, ó, ele não é inteiro. Porque 2 dividido por 5 vai dar inteiro? Não, vai dar fracionado. Então, não é associativa também. O elemento neutro, a propriedade elemento neutro na divisão, o que acontece? Ela também não vale nesse caso aqui, tá? Porque, por exemplo, ó, se eu tenho, vou colocar aqui, ó, elemento neutro, se eu tenho, vamos supor que eu tenha 7, e vai dividir por menos 1, o que acontece? Isso aqui dá menos 7. Todo mundo concorda? E se eu inverter? Porque o elemento neutro me permite inverter, porque ele não vai alterar o valor. Se eu inverter menos 1 dividido por mais 7, pertence aos inteiros? Não. Então, ela também não tem o elemento neutro aqui, tá? Não possui o elemento neutro nesse caso aqui, tudo bem? O fechamento também não vale, porque a gente já viu vários exemplos, ó. Porque se eu pegar determinada divisão, eu não encontro ela nos inteiros. Então, ela também não tem a propriedade de fechamento, tá? Ela não tem propriedade de fechamento. Por quê? O fechamento teria que, sempre que eu pegar uma divisão, não importa a ordem, eu consigo chegar no inteiro. Então, ó, se eu olhar aqui, por exemplo, na nossa propriedade comutativa, a gente viu que 10 dividido por menos 2 dá menos 5. Se fosse fechado a divisão entre menos 2 por 10 também tinha que estar no inteiro, e ela não é inteira, né? Então, ela não é fechada, tá? E a propriedade distributiva, ela só vale para um lado, tudo bem? Então, o que acontece? Eu só consigo fazer se eu montar de acordo que ela seja fechada, porque se ela não for fechada, também não vale a propriedade distributiva, tá? No conjunto dos inteiros, tudo bem? Mais para frente a gente vai ver que em outros conjuntos até essas propriedades valem, mas aqui não pode valer, tá, meus queridos? Então, aqui não vale. A divisão não é fechada, não é associativa, não é comutativa e não é neutra. Não tem elemento neutro. E fechado, ela só vale a propriedade, só vale de um lado. Eu não posso voltar, tá? Então, ela não possui nenhuma dessas propriedades, tudo bem? Então, essa parte é a parte de parte de propriedades da multiplicação e divisão no conjunto dos números inteiros.